Vocês ouviram, discutiram um pouquinho a Nau Catarineta. Espero que tenham, sei lá, chegado... Como a gente está aqui, a cultura, a historicidade circular, ela é sempre complicada porque ela é justamente aquilo que foi vencido, aquilo que a gente mal conhece, mas na nossa região aqui tem muitos traços. Então, quando você me perguntou aqui se o Camões repetido, se eu ficar repetindo o Camões, eu crio uma circularidade? Eu não sei, porque que seja possível, que tudo possa mudar na cultura, tudo pode mudar, mas a forma como o Camões é repetido leia o poeta maior de Portugal, o poeta oficial. Ele tem um lugar preciso na história da literatura, ele é a melhor criação de Portugal até então, e os que vêm depois são tributários de Camões e tentam ser superiores, porque afinal são mais modernos, mas de todo jeito, o lugar dele é preciso. O circular, a sociedade circular, ela faz sentido, o sentido inteiro dela não está numa única obra, mas nesse ciclo de narrativas que você vai construindo. Então, se aquela narrativa da Nau Catarineta recoloca a navegação como um erro, eu acho que ela está junto com uma série de outras narrativas que nós temos aqui na região. A da Marujada, por exemplo, ou Mouros contra Cristãos. O que faz o Mouros contra Cristãos? Em tese está contando lá a história de Portugal, né? Os cristãos e os mouros dividindo aquela terra, lutando por aquela terra. Mas quando você está aqui, em Caravelas, que todos, tanto Mouro quanto cristãos, são todos negros, o que está rolando ali? Para mim, me parece que estão contando mais uma história de o excluído que foi vencido, mas que não foi apagado. Ele volta, ele está ali junto, ele negocia. Eu acho que às vezes, parando para analisar assim, fica meio que aquela coisa da linearidade, quando você coloca, quando a gente estava discutindo que vem um fator biológico e depois a gente fala de um fator que vai falar de movimento ou uma coisa totalmente diferente. Quando a gente para pensar nessa questão de linearidade do poema de Camões, a gente tem a figura Camões como um ícone onde está em um ponto preciso ali. Mas se a gente parasse para pensar se esse Nau Catarineta fosse escrito, sei lá, por algum escritor renomado que teria um ponto na história, ela deixaria de ser cíclica para ser linear só porque a pessoa que escreveu tem um ponto ali na história? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que se você colocar dentro, e muitas vezes a história linear faz isso com a cultura popular, tenta fixar ela no lugar, né? Fala assim, ó, tá aqui, ó, eu parti disso. Tanto que tem um monte de escritor renomado que fala assim, não, eu li muito cordel, a tradição do cordel está em mim, né? A Nau Catarineta tem o mesmo universo do cordel. Sim, você consegue fazer linha com qualquer coisa. O meu pensamento maior não é no uso que eu possa fazer dos outros, mas o que eles mesmos fazem. Então, a Nau Catarineta está lá no meio de cortejos populares, festejos que se repetem sempre, que não tem um lugar fixo. Você fala assim, nossa, isso aqui foi feito por tal fulano para tal coisa. E aí ele resumiu tudo que tinha atrás e ele já estava pensando na frente. Quer dizer, não tem muito isso. Eu acho que, sei lá, a gente pode meio que categorizar esse negócio do cíclico como se alguma coisa que não tivesse nada que antecedesse, algo preciso que antecedesse, e nem nada que vem posterior a isso. Porque eu acho que na tese a gente nem deve saber quem foi o autor ou quem compôs esse negócio da Nau Catarineta, né? Sempre que... tem até atribuído, porque aparece em livro, ainda no século XVI, registrado, mas não tem o autor. Mas realmente, quando você vai com essas coisas da Mouro contra Cristão, você vai lá e fala assim, mas quando começou isso? Isso começou há muito tempo. Ou aqui em Caravelas começou com tal pessoa. Mas ele começou mesmo ou ele trouxe trouxe de outro lugar? É sempre impreciso, assim, porque tem aquele sentido fundador, assim, como se estivesse sempre ali, desde que o mundo é mundo. Você ficou uma coisa que vai sendo repassado, né? Chega em algum momento, mas não tem exatamente um marco ali. E ele se coloca e as pessoas fazem. Como é que muda na história? No dia que parar de fazer, acabou. E outras coisas vão surgir, cíclicas ou não. Não é? Agora, eu queria que vocês discutissem um pouquinho sobre quais
Quais são as possibilidades cíclicas que vocês têm aqui mesmo, ligadas a essa Naucatarineta ou não? Porque essa coisa nós estamos aqui na costa do descobrimento, não por acaso tem muita narrativa sobre isso aqui rolando, né? Eu falei essas aí que eu já, né, Marujada, a outra lá do Morro do Conta Cristão, e eu acho que vocês vão achar mais coisas aí. Tentem ir montando, depois a gente volta aqui para ver mais uma forma de historicidade, que é a terceira que a gente vai trabalhar.